Índia do Rei para esta partida importantíssima no match contra Vladimir Fedossev, né? E nesta posição é a vez das pretas, é a vez do Magnus, que ele fez um movimento muito forte e preciso, justamente iniciando o plano correto, pois para o preto nesta posição é muito importante saber qual deve ser o plano a ser jogado, né? Muito bem. Vamos lá. Quer deixar essa pergunta para o pessoal? Então, Perdomo. Isso aí, vamos ver se alguém encontra aqui o melhor movimento para as pretas, participe aí no chat, qual seria o teu lance aqui para as pretas, qual será que foi o movimento do Magnus nesta posição, um movimento muito importante. Legal. Inclusive que o Leandro Cordeiro, né, enxadrista da Unicamp, escreveu uma frase muito boa do Magnus sobre a Índia do Rei. O Magnus disse que a Índia do Rei é tão ruim que funciona. E, de fato, o Magnus teve ótimos resultados jogando a Índia do Rei ao longo da sua carreira, né? Inclusive, como podemos ver nesta partida aqui, né? Um forte abraço aí para Julián, para Victor, para Chico Chess, para o Jorge, para Paola. Forte abraço aí para todos vocês que estão nos acompanhando. Estarei vendo aqui o chat e estou aguardando para vocês escreverem qual lance que vocês jogariam. O Leandro Cordeiro está propondo cavalo D7 aqui. Interessante. Então, como o É nosso a estudo de proposta aqui hoje, do Leandro Cordeiro. aprender bem os planos da Índia do Rei hoje, né? Com certeza, Douglas. Aqui, além do cavalo D7, estão propondo dama 5 e rei H7 também. São as três propostas que temos aqui no chat, né? Legal. Dama 5, desenvolvimento temático das pretas na Índia do Rei. Cavalo D7 também costuma ser um lance típico, tentando manobrar o cavalo para lá a dama. E rei H7 é a proposta do Agustin, que está nos assistindo desde a Argentina. Torre 8, a proposta do Victor. Então, temos aqui várias propostas, né? Excelente. E aí, Estamos pessoal? aguardando aqui o pessoal comentar no chat, né? Qual seria o movimento escolhido? O que você jogaria nesta posição? Qual será que foi o movimento do Magnus Carlsen nesta posição, nesta partida tão importante, definindo o terceiro lugar da Copa do Mundo de... Muito bem. E aí, pessoal? Qual será que foi, então, a jogada escolhida pelo Magnus Carlsen? Vamos lá, gente. Vamos lá. Mais alguma ideia? Vamos rapidinho nessa primeira pergunta, porque temos bastante coisa aqui para analisar. Então, se alguém tiver mais alguma ideia, pode mandar e o Perdomo já vai explicar como que siga a partida. Vamos lá, mais alguns segundinhos só. Sim, aqui parabéns aqui para Agustín, que está nos assistindo desde a Argentina. Ele escreveu Rei H7, esse foi o movimento escolhido pelo Magnus. Mas qual a ideia desse lance? Porque a princípio podemos pensar que as pretas estão impedindo o bispo H6, né? Pois nitidamente as brancas estão querendo atacar nada do rei, estão querendo atacar o roque das pretas. Possivelmente o branco pretenda aqui roca grande e tentar atacar nada do rei. A princípio parece que o rei H7 serve justamente para evitar bispo H6. Porém, temos um outro objetivo por trás desse lance, mas não quero falar por enquanto, para mostrar depois, né? Veremos como prosseguiu a partida. Neste momento, Vladimir Fedossev continuou com A4,
talvez o movimento aqui mais intuitivo fosse grande roque, né? Prosseguindo aqui o plano tradicional das brancas. Porém, neste momento, o preto teria uma resposta muito forte. B5, sacrificando o peão justamente para abrir a coluna B para atacar o roque das brancas. Por exemplo, se o bispo toma, torre B8, e claro, o preto está sacrificando um peão, porém conseguindo uma coluna muito importante para atacar o rei branco, né? Esse é um tema muito comum, especialmente em posições com roques opostos. Mas o que aconteceria se as brancas capturassem com o cavalo aqui? Pois com esta captura, o branco está impedindo, por exemplo, dama 5. Mas neste momento aqui, pessoal, o preto tem um lance realmente incrível. Gostaria que vocês pensem um pouco e escrevam no chat qual lance que vocês jogariam nesta posição com as pretas. Lembrando que isso aqui não aconteceu na partida, mas poderia ter acontecido. E ainda estamos no final da abertura, no início do meio jogo. Então, para quem utiliza a defesa do rei, é muito importante conhecer o lance nesta posição, pois trata-se de uma posição que pode acontecer em partidas de torneios. Estamos apenas no lance 14. Muito bem. Então vamos dar uns 2 minutinhos aí pro pessoal. E enquanto isso, gente, bem, estamos numa live aqui, uma live pronta para conversar com vocês, para trocar uma ideia. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, mesmo que fora da partida, tá? Podem mandar aqui no chat. A gente tá o tempo todo olhando. E eu até falei pro Perdomo, falei, olha, Perdomo, de acordo com o que o pessoal for conversando, for perguntando, a gente vai seguindo a live, tá? Vamos deixar algo meio aberto, justamente para poder ter essa troca aí com vocês, de conversa, informações, perguntas. Fiquem à vontade, tá, gente? Exatamente, pessoal. Isso aí. Estamos aqui para conversar, interagir com vocês. E espero que alguém encontre aqui o melhor lance das pretas. Inclusive, confesso que um dos lances mais brilhantes e difíceis que eu vi na minha vida, tá? Um movimento realmente incrível. Inclusive, mesmo conhecendo, mesmo sabendo qual lance e tendo analisado bastante, toda vez que eu vejo o movimento aqui, eu fico impressionado que realmente funciona. Mas eu vou até te falar uma coisa, viu, Perdomo? Às vezes eu percebo que muitos jogadores e alguns alunos, quando eles estão vendo uma partida assim, que chega a um lance brilhante, eles têm uma certa repulsa e fica pensando assim. Eu já ouvi bastante esse comentário, tá? Ah, mas isso é muito difícil. Ah, eu nunca vou conseguir fazer um lance desse, etc e tal. Mas olha só, gente. Eu já prefiro pensar de uma maneira diferente. Quando eu vejo partidas do Tal, do Fischer, do Kasparov, que eu vejo aqueles lances incríveis, olha, eu uso esse lance como motivação para realmente ver a beleza do xadrez e também eu vou falar para vocês que esse tipo de lance é que acaba marcando mais a partida e você vai se lembrar da partida por muito mais tempo. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, tem uma partida do tal, assim, assado, que eu lembro da jogada tal. Olha, é aquela partida que eu vou lembrar pro resto da vida e quando eu estiver jogando, eu vou me lembrar daquela jogada, vou me lembrar da ideia. Então, não tenho essa ideia de que é muito difícil, é algo que eu nunca farei na minha vida. Não, muito pelo contrário, né? Esse tipo de jogada realmente inspira a gente e faz lembrar das ideias, né? E como o Perdomo falou, é uma ideia típica. Então, temos que entender o que vem por trás aí do próximo lance e vamos arriscar, pessoal. Mesmo quem não tiver muita certeza, arrisca um lance, tenta calcular o melhor que puder e arrisca, tá? A gente precisa também ter essa interação de vocês. Então não fiquem receosos de não acertar a jogada, porque justamente é tentando que a gente vai fazendo esse treino, que a gente vai se forçando a tomar decisões.
Exatamente, Douglas. E você falou algo muito importante. Quando vemos um lance brilhante dos melhores jogadores de todos os tempos, aquilo acaba sendo assimilado com maior facilidade. Portanto, a ideia, seja um tema tático estratégico, fica muito bem compreendido, né? E, portanto, compreendendo, assimilando a ideia em questão, acaba sendo muito mais fácil de executar aquela ideia nas nossas partidas. Porque, claro, muitos desses lances brilhantes foram ideias inovadoras desses grandes jogadores. Mas uma vez que aprendemos a ideia, imitar é muito mais fácil. É muito mais fácil imitar que criar, certo? E como sabemos, né? Inclusive eu vou falar uma frase que eu sei que você gosta muito, Douglas, né? Uhum. Que apesar do xadrez ser infinito, nós temos padrões que são muito mais importantes e muito mais frequentes, como, por exemplo, os padrões de mate, os temas táticos, os conceitos estratégicos. Portanto, quando conhecemos, quando estudamos partidas modelo, por exemplo, do nosso repertório de aberturas, das estruturas de peões mais comuns, começamos a assimilar as ideias mais importantes e mais frequentes. E aqui, apesar de ser um lance incrível, um lance muito brilhante, é uma ideia que costuma aparecer na Índia do Rei. Agora, por qual motivo eu falei que, para mim, é um dos lances mais brilhantes e difíceis que eu conheço? Porque, realmente, especificamente nesta posição, o sacrifício envolve um cálculo incrível. Isso aqui, realmente, o jogador de preta precisa calcular muito bem, ou estar preparado, ou ter esta preparação teórica, pois estamos no lance 14. Bom, eu já falei que trata-se de um sacrifício, inclusive o pessoal estava suspeitando isso, pois todo mundo aqui fez proposta sacrificando. Cavalo toma E4, cavalo toma D5, bispo G4, inclusive, né? Bispo A6 também, estou vendo que foi uma das propostas. Mas qual é o movimento correto aqui? Cavalo toma D5, gente. Pelo amor de Deus, que lance brilhante. Pensem Sensacional. que as brancas podem retomar com a dama e com o peão também. E o preto está entregando um cavalo depois de ter sacrificado um peão. Isso aqui é realmente muito difícil. Não vou aprofundar tanto aqui nas variantes, vou focar mais nas ideias e nas linhas principais, pois realmente temos muita confusão aqui, temos muitas possibilidades para ambos os lados. Por exemplo, se o branco retoma com um peão, agora este lance torna-se possível, né? Justamente cortando o rei branco, portanto, ameaçando torre C8. Mas parece que o branco iria se defender facilmente com bispo D3. Mas não é tão fácil assim não, pois agora o preto jogaria torre B8, e claro, se o branco jogar bispo toma bispo, temos torre toma B5, e de repente a posição branca está desmoronando, apesar do bispo a mais. E voltando aqui, se as brancas retomam com a dama, temos bispo E6, inclusive aqui torre B8 também seria uma possibilidade. Talvez bispo E6 seja um movimento mais intuitivo, pois desenvolve protegendo a torre A8, atacando a dama branca. E quando a dama recua, a torre C8, A6. E começamos a entender que, apesar das brancas estarem com um cavalo a mais, não é tão fácil para as brancas jogar nesta posição. Pois, por exemplo, o cavalo D4 permitiria às pretas continuar com bispo C4 seguido de um garfo aqui, né? Por isso, voltando atrás, quando o preto joga 6, o branco teria que responder com cavalo A3 aqui, né? E aqui, por exemplo, as pretas poderiam jogar dama B6, ameaçando mate. Começamos a entender o motivo por trás do sacrifício das pretas, né? Que sacrificaram um cavalo. O branco está com um cavalo a mais. O preto, inclusive, não tem nenhum peão pelo cavalo, né? Mas aqui começamos a entender algumas ideias, né? Pois o preto com dama B6 ameaçou mate e as brancas defendendo com torre D2. O preto poderia continuar, por exemplo, com torre C3, aproveitando que o peão de B2 está cravado. Mas, inclusive, dama B4 é mais forte aqui, né? Dama B4 é um lance, na minha opinião, bastante difícil, pois não parece tão forte, mas, na realidade, o branco tem que tomar muito cuidado aqui para não perder.
Percebam que o preto está com ambos os bispos apontando para o roque das brancas, a dama, a torre participando do ataque, apenas a torre de F8 que ainda não está participando do ataque. Mas, por exemplo, se as brancas jogam torre C2, o preto poderia trocar as torres e agora a torre de F8 começa a participar do ataque, né? Por exemplo, aqui dama D2 propondo a trocar damas, o preto poderia responder com bispo C3. Obviamente, como eu disse, temos outras opções, especialmente para as brancas. Ficar mostrando tudo aqui seria realmente impossível, inclusive até para o computador é difícil definir quais são os melhores movimentos. Eu já analisei esta posição, sei o quão complexo é, inclusive dependendo o programa que utilizamos para analisar a posição, seja Stockfish ou algum outro dos melhores programas do mundo, eles acabam até variando, inclusive, nos movimentos e na avaliação. Uma posição extremamente difícil, mas me parece que resulta fundamental conhecer a ideia. Primeiro, sacrificar o peão para atacar o quanto antes, né? Pois temos uma posição de rocks opostos, e lembrar a ideia do sacrifício, né? Se o peão retoma, bispo F5, aparece esta possibilidade, notamos que o rei branco está em problemas, pois não consegue jogar rei B1 agora, e contra a dama toma, o que acaba justificando o sacrifício justamente aqui, a capacidade das pretas começarem a desenvolver rapidamente e realizarem aqui várias ameaças, inclusive ameaças de mate, como acontece agora contra o rei branco, né? Então, claro, uma variante surpreendente. Talvez o Fedossev não quis rocar grande, preocupado por esta alternativa aqui. Por isso, o movimento escolhido das brancas foi A4, né? Este foi o lance aqui do Fedossev. Pelo visto, o pessoal aqui no chat ficou impressionado com aquele sacrifício do cavalo tomado E5, certo, Douglas? Com certeza, que é uma jogada realmente muito bonita e principalmente a ideia que vem por trás dela. Com certeza uma jogada que acho que o mais difícil, pelo menos na minha visão, é que é um ataque um pouco mais de longo prazo, né? Que você continua colocando mais e mais pressão em cima do oponente. Mas é a típica posição que tem que entrar, né, Perdomo? Porque tem tanta Sim. possibilidade de ataque que mesmo que você não consiga calcular tudo ali numa partida, faz muito sentido entrar numa posição dessa, né? Exatamente, Douglas. Eu tenho certeza que o Magnus Ah, iria entrar naquela sequência, né? Mesmo sendo arriscada e mesmo sendo uma partida extremamente importante, pois inclusive quem escolhe a defesa índia do rei tem que estar disposto a sacrificar. Sabemos disso, inclusive você falou agora há pouco, foi a defesa preferida dos jogadores mais agressivos da história do xadrez, inclusive vários campeões mundiais, como Mikhail Tal, Kasparov, e como estamos vendo aqui, o próprio Magnus Carlsen, que continua sendo o número 1 do mundo. com certeza. Muito bem, vamos seguindo? Vamos seguindo aqui. O Leandro Cordeiro escreveu que ele faria esse sacrifício do cavalo num blitz, né? Mas, como ele mesmo disse, obviamente é praticamente impossível aí calcular tudo, né? Como eu disse anteriormente, até o computador precisa pensar bastante, né? E alcançar uma profundidade altíssima, né? Verdade. Então, aqui o Fedossev jogou a 4, mas acabou que este lance não foi muito bom, pois não forma parte do plano das brancas, né? Agora que as brancas avançaram a 4, o que o branco vai fazer com o seu rei? Essa que é a grande questão. Claro, certamente o Fedossev ficou preocupado com isso aqui. Mas, como eu disse, se as brancas jogassem corretamente, ficaria uma partida com chances equivalentes, uma partida extremamente complexa. Certamente o jogador das brancas quis evitar isso, talvez porque ele estava enfrentando o campeão mundial, Magnus, mas de fato o plano que ele fez não foi bom. Ele jogou a 4 a 5 e eu tinha comentado que o rei H7 do Magnus
parecia que o único objetivo seria evitar bispo H6, evitar a troca dos bispos. Mas agora podemos ver uma outra ideia do rei H7, que é justamente aqui executar a ruptura F5. Percebam que o rei protege o peão de G6, que obviamente avançando o peão para F5 fica desprotegido. Portanto, se as brancas jogassem torre G1 agora, o peão estaria protegido pelo rei. Então, o rei H7 também acabou sendo um lance muito útil para efetuar esta ruptura aqui, jogando F5, né? Claro, antes desse lance, cavalo D7, permitindo o avanço do peão, e o cavalo preto, dependendo do jogo das brancas, poderá ir para E5 ou para C5. Inclusive, em C5, iria ameaçar um duplo em B3. E talvez seja um dos motivos pelo qual o branco escolheu torre A3 aqui, né? E claro, agora cavalo C5 não teria tanto sentido. O Magnus escolheu cavalo E5 e o seu oponente, o Vladimir Fedoseev, escolheu bispo E3. Certamente com a clara intenção de jogar F4, expulsando, atacando o cavalo do Magnus, né? Mas acredito que o jogador das brancas não percebeu a resposta aqui do Magnus, né? Qual será que foi o movimento escolhido pelo número 1 do mundo nesta posição? Um movimento fortíssimo, gente. Aguardo a resposta de vocês no chat, tá? Vamos lá, gente. 2 minutinhos aí para vocês. Eu vou falar que a ideia dessa jogada, Perdomo, para mim é a ideia mais bonita assim da partida, porque é um conceito que o jogador de Índia do Rei ele precisa ter, né? Bom, não vou dar muito spoiler, vou tentar não falar muito, mas para mim é o momento mais bonito da partida esse agora e também mais no finalzinho quando o Magnus vai aprontar algumas coisas aqui nos momentos finais. Esses 2 momentos são assim históricos. Pelo menos para mim, eu acho que é uma das partidas mais impressionantes do Magnus. O que ele vai fazer com o Fedosef no final é algo, olha, realmente assim digno dos maiores da história, assim, com certeza, assim, é uma partida que vai ser lembrada por muitos anos, muitas décadas ainda, certeza. Concordo plenamente, Douglas. E você falou algo muito importante, né? Que a ideia que o Magnus inicia agora, todo jogador da Índia do Rei precisa conhecer. E como eu disse anteriormente, é muito mais fácil imitar que criar. Então, quando conhecemos ideias táticas e estratégicas das aberturas que jogamos, tudo se torna mais fácil, pois podemos direcionar o nosso cálculo, né? Inclusive, essa é uma das diferenças entre os jogadores, né? Os jogadores mais fortes, eles conhecem melhor as ideias da maioria das posições, né? Por exemplo, o seu repertório de aberturas. Por isso que notamos que quanto mais forte um jogador, mais rápido e melhor consegue jogar, pois ele está com os padrões melhor assimilados, né? Com certeza, vamos vendo aqui se o pessoal já tá mandando alguma ideia. Oh, Ah, boa noite aqui para João Rodrigues, que está nos acompanhando desde Maranhão, para Eduardo Batista, que está nos acompanhando desde Araçatuba, interior de São Paulo, para o Francisco. Oh, muito obrigado a todos vocês aqui que estão nos acompanhando, né? já temos algumas ideias. Temos algumas ideias chegando. O Chico aqui comentou dama C7, o João F4, né? Seguido de tomar o bispo, né? Ele quer sacrificar o peão e logo em seguida sacrificar a qualidade. O Agustín, que está nos assistindo desde Buenos Aires, Argentina, disse que ele conhece esta partida, né? Que a partida é realmente fantástica, né? É uma partida que na época teve uma grande repercussão desta partida naquela época, né? Na Copa do Mundo de 2021. Sim, sim. Inclusive tem uma matéria que eu fiz na época lá pro site do Estrategista, com fotos da partida,
enfim, bastidores, etc. Depois, quem quiser, entra lá no site que tem uma matéria. Partida histórica, com certeza vai ficar marcada. Vamos lá, gente, vamos arriscando aí. É, inclusive, importante lembrar o seguinte, que, como eu disse no início, né, esta partida estava definindo o terceiro lugar da Copa do Mundo. E, claro, o Magnus vinha de perder para o grande mestre polonês Duda na semifinal, e certamente isso foi uma grande frustração para o Magnus, pois ele era o campeão mundial na época, era número um do mundo, e até então ele nunca tinha vencido a Copa do Mundo, era o torneio que faltava para ele vencer. Ele conseguiu isso em 2023, né? Inclusive o Duda, que venceu aquela Copa do Mundo em 2021 e venceu o Magnus na semifinal, foi o primeiro polonês desde a época do Najdorf em classificar para o torneio de candidatos, né? Para quem não sabe, o Najdorf nasceu na Polônia, a maior parte da vida dele foi na Argentina, acabou representando a Argentina muito mais tempo que a Polônia, mas o Duda conseguiu isso, né? Foi o primeiro polonês depois de mais de quase 60 anos, né, em classificar para o torneio de candidatos, né? Pois o Najdorf tinha conseguido isso na década de 50, né? E o Duda conseguiu isso em 2021, então 58 anos depois, né? Então, um pouco falando do contexto aqui da Copa do Mundo, e de quão importante era esta partida para o Magnus, né? Pois ele tinha a expectativa de vencer a Copa do Mundo e, de repente, ele foi eliminado pelo Duda, né? Então, esta partida aqui era muito importante para o Magnus recuperar. E me parece que o Magnus conseguiu fazer uma partida brilhante, porque me parece que ele precisava me parece que ele sentiu que ele precisava mostrar para o mundo que ele continuava sendo o melhor do mundo, apesar de ter perdido aquele match para o Duda, né? Me parece que a situação na cabeça do Magnus era um pouco essa, né? E como você disse, Douglas, ele conseguiu fazer uma das vitórias mais brilhantes da carreira dele. Com certeza, com certeza. E acho que a ideia agora e a ideia que vai ter no final da partida vai ficar marcado. Por exemplo, se a gente falar Karpov e Zicker, todo mundo sabe qual é essa partida, né? O Karpov Sim. manda um bispo a 7 de repente e tem uma baita ideia estratégica e faz ali assim, uma excelente partida e ficou marcada para a história. E eu falo que essa partida aqui do Carlsen contra o Fedosiev, eu acho que é assim, do mesmo nível, sabe? Realmente, são aqueles movimentos, aquelas ideias brilhantes que ficam na história do xadrez, né? Como você falou, Karpov contra um Seeker, poderíamos falar também da combinação do Kasparov contra Topalov, Sim. a partida do Fischer, ainda criança, contra o Reshevsky, aquele bispo do F7, né? Então, certamente uma partida que ficou na história, né? E aproveito para mandar um forte abraço aqui para Cláudio Gonçalves, que ele escreveu saludos desde Buenos Aires, né? Saudações desde Buenos Aires, ele está nos assistindo desde a capital da Argentina. E posso falar o lance aqui, Douglas? O Manda pessoal, o inclusive, lance. Vamos lá, acho que alguém acertou aí no chat, né? exatamente, o Francisco, o Fernando, né? O Fernando e o Francisco estão nos assistindo desde Campinas, né? Assim como o Leandro Cordeiro também. Estive nessa cidade no último final de semana, ministrando uma palestra simultânea. E o lance foi F4, entregando o peão, né? Eu sempre gosto da seguinte frase, gente, que eu não sei por qual motivo a frase que eu vou falar agora não é tão conhecida, mas me parece uma das frases mais instrutivas para realmente melhorar o nosso cálculo, o nosso processo de tomada de decisão no xadrez. A frase fala o seguinte: quase sempre o melhor lance é aquele que evita ou anula a intenção do oponente. Então, qual tinha sido o último lance das brancas? Bispo E3. Qual o objetivo das brancas com este movimento? Avançar F4 para atacar e afastar o cavalo preto. Qual o único movimento para evitar isso? Jogar F4. É que, claro, este lance é muito difícil, pois estamos sacrificando um peão. Mas qual a ideia deste sacrifício? Eu não quero falar tanto por enquanto, pois gostaria que vocês encontrem isso. Aqui o Magnus, depois de sacrificar o peão, jogou o bispo D7. Percebemos que, se as brancas movimentam o bispo de F4, por exemplo, jogando o bispo G5, o preto poderia inclusive jogar a torre toma F3, aproveitando aqui o tema tático, né? Se o bispo branco toma a torre, cavalo toma, cheque duplo, ganha dama, né?
E se as brancas trocam o bispo pelo cavalo, claro, o branco está trocando o seu melhor bispo. E dessa forma, o bispo preto aqui se tornaria dono aqui das diagonais pretas mais importantes do tabuleiro, né? Então, qual foi a resposta das brancas? Cavalo D1. E agora mais um movimento brilhante do Magnus, do número 1 do mundo. E aí, pessoal, qual será que foi o lance aqui do Magnus Carlsen? E aí, pessoal? Alguma ideia? Alguns já conhecem a partida, mas tentem também entender os motivos aqui das jogadas do Carlsen. Né? Eu acho que é bem Que não é importante nada isso. fácil. Não é nada fácil entender, compreender estes movimentos. E, claro, a melhor forma de progredir no xadrez é justamente isso, entendendo como tomam decisões melhores os melhores do mundo. Por isso, o xadrez é um jogo de decisões. Então, quando melhoramos o nosso processo de tomada de decisão, que seria o cálculo e a avaliação, iremos melhorar significativamente o nosso xadrez. Eu tinha falado anteriormente o contexto desta partida, que o Duda eliminou o Magnus na semifinal e foi o campeão da Copa do Mundo. Aqui surgiu uma pergunta muito importante do Victor Trevisan, que está nos acompanhando. Ele escreveu o seguinte: sabem o que aconteceu com o Duda? Nunca mais esteve nas manchetes. E aí, Douglas? Você sabe, você que sempre está informando aí sobre os principais eventos do Brasil e do mundo e também sobre os jogadores mais importantes do planeta, né? Olha, sobre o Duda eu não tenho acompanhado muitos o que tem acontecido com ele. Tem notícias dele, Perdomo? Olha, realmente ele deu uma parada, me parece que o auge dele foi justamente quando venceu a Copa do Mundo em 2021, mas me parece que, claro, depois de vencer aquela Copa do Mundo, eliminando o Magnus, que era o campeão do mundo, o número 1 do mundo, me parece que a expectativa dele era se tornar campeão mundial. E isso não acabou acontecendo, né? Ele não E, foi claro, tão para bem um no jogador... Candidatos, né? É, sim, sim. E deve ter dado uma desanimada. Acredito que sim. É que, claro, talvez para nós é difícil entender que um jogador desse nível, que venceu uma Copa do Mundo, que ganhou um match eliminando o campeão do mundo na época, fique desanimado. Mas isso acontece com todos, né? Por isso é importante também naturalizar essas questões, que até os melhores do mundo é, têm os seus momentos bons e ruins, seus torneios bons e ruins. Todo mundo cometeu as suas capivaradas, né? Errar é humano, e eles são humanos também. É claro que eles costumam errar muito menos do que nós, mas não significa que eles não errem e que eles não tenham resultados abaixo do esperado, né? Por isso, é muito importante tentar naturalizar essa questão para não sofrer tanto quando acontecer, porque até os campeões do mundo tiveram partidas ruins e tiveram resultados muito fracos, né? Então, o Olha, importante pelo que é eu tenho curtir o visto aqui. jogo, sim. Oi, pode falar, perdão. Não, ia falar, me parece que o mais importante é disputar os torneios querendo curtir o jogo, né? Nós estudamos xadrez, jogamos xadrez porque gostamos, porque somos felizes jogando xadrez. É claro que ninguém gosta de perder, mas tentar lembrar disso, tentar lembrar que estamos em um campeonato, estamos fazendo aquilo que nós gostamos, né? Me parece que uma forma muito boa de lidar contra possíveis adversidades que obviamente irão acontecer e tentar enxergar a derrota como um passo para futuras vitórias. Muitas vezes, quando analisamos as partidas que perdemos, acabamos adquirindo uma aprendizagem que pode nos dar muitas vitórias no futuro. Então, tentar enxergar a derrota como um processo para futuras vitórias, né? Ah, com certeza. E olha só, eu dei uma olhada aqui na feed, ele não parece que parou de jogar nem nada disso. Ele inclusive está de certa forma ativo, mas muito menos do que um grande mestre ali da elite teria que estar, né? Mas ele continua no top 15 do mundo. Então ele pelo menos não baixou o nível dele. Talvez, claro, talvez ele não está tanto nas manchetes, né? Pois, claro, naquele momento, 2021, 2022, ele era um forte candidato
a ser campeão do mundo, né? Pois tinha vencido a Copa do Mundo, eliminando o Magnus, né? Mas, obviamente, continua sendo um jogador fortíssimo. E lendo aqui o chat, eu fiquei triste agora, porque o Fernando falou que se o lance for torre toma F4, ele larga o xadrez. Mas não precisa largar o xadrez, Fernando, pelo contrário, você encontrou um lance que exclama duas, um lance brilhante, realmente. Depois de sacrificar um peão, o Magnus sacrifica a qualidade. Mas qual é o objetivo deste sacrifício? Pois as pretas estão ficando aqui com muita desvantagem material, estão ficando com qualidade e pior menos. Mas depois do bispo H6, atacando a dama branca, claro, seguido do dama F8, justamente evitando o avanço do peão dobrado das brancas, pois agora as pretas dominam a casa F4, começamos a entender o motivo do sacrifício do peão e o posterior sacrifício de qualidade do Magnus. Com esses sacrifícios, ele se tornou aqui dono das casas negras, né? Percebam que o seu bispo aqui domina uma diagonal muito importante, inclusive no lance seguinte o bispo foi para F4, e observando a posição aqui, notamos que, apesar da grande desvantagem material, qualidade pior a menos, as peças negras estão dominando a posição. Por exemplo, o bispo em F4, o bispo diagonais negras aqui, é inexpugnável. Nenhum peão branco consegue atacá-lo, justamente por causa dos peões dobrados das brancas. E o cavalo N5 a mesma coisa, são duas peças que estão ocupando casas importantíssimas aqui da posição e não conseguem ser atacadas, né? Tanto o cavalo D5 quanto o bispo D4 se tornaram aqui peças dominantes, peças inexpugnáveis, né? E claro, a qualidade e o pior mais das brancas não está jogando, né? O que a torre de H1 está fazendo? Mesmo que as brancas joguem torre X1, percebam que o peão de X6 está protegido aqui pelo cavalo D5, que, como eu falei, não consegue ser atacado, não consegue ser expulso. A dama branca também está muito mal posicionada. O branco ficou com o seu bispo mal. E este sacrifício de qualidade do Magnus lembra uma frase muito boa do Petrosian, que foi campeão mundial de 1963 a 1969 e foi talvez o campeão mundial que deixou maior legado neste tema de sacrifício de qualidade. E ele falava que quase sempre compensa sacrificar a qualidade pelo melhor bispo do oponente, pois dessa forma, claro, o adversário fica completamente debilitado nas diagonais que o seu melhor bispo controlava. E é justamente o que o Magnus está fazendo aqui. Surpreende muito porque, claro, ele tinha sacrificado um peão, depois sacrifica a qualidade, mas mesmo com qualidade peão a menos, notamos que ele está dominando a posição aqui. Inclusive, a dama agora, ela fica presa na ala do rei. O rei fica mais ou menos preso no centro. É difícil ele coordenar as peças agora. Exatamente, Douglas. E o Magnus completa o desenvolvimento aqui com torre C8, força as brancas a jogarem torre C3, e poderíamos pensar que as pretas não deveriam trocar as peças pela desvantagem material, mas o Magnus troca, joga dama C8, atacando o peão, que avançou, e claro, com B5 ele quer abrir a posição, pois as peças brancas não estão jogando. Como eu falei anteriormente, apesar das brancas estarem com qualidade de peão a mais, a torre não está fazendo nada, e o peão a mais também não. Inclusive, os peões aqui da lado rei ficaram paralisados, ficaram vulneráveis, né? E o Magnus está dominando aqui as principais casas negras, né? Muito bem. Estava lendo aqui um pouquinho os comentários, o pessoal ficou impressionado aqui com esse sacrifício de qualidade do Magnus. Ele lembra bastante mesmo o sacrifício do Petrosian. Né? O Petrosian, ele realmente observava bem a estrutura de peões, quais eram as peças menores que estavam jogando bem. E olha, o Magnus conseguiu aí chegar com certeza no nível do Petrosian ali nos sacrifícios dele. Sim, exatamente, Douglas. Total Inclusive, dominação. para quem quiser estudar e praticar este tema do sacrifício de qualidade, temos muitas partidas do Petrosian, certo? Muitas, muitas.
Isso aí. Como que seguiu, Bom, Perdomo? aqui, como você falou, Douglas, né? O branco está muito amarrado aqui. Inclusive, agora há pouco você falou que a dama branca ficou aqui presa, trancada na área do rei, né? Percebam que a dama não consegue passar para lá a dama, iria demorar muitos tempos. O branco ficou muito amarrado, né? Jogou aqui dama G1. A melhor tentativa era roque menor. Mas mesmo assim, o preto estaria muito bem. E esse lance é muito difícil, né? Pois percebemos que as pretas poderiam agora, por exemplo, continuar com dama F8 para dama F6, tentando capturar o peão da H4, e claro, o rei branco vai ficar muito exposto, né? Inclusive, o preto poderia recuperar a qualidade com este lance, mas a posição preta está tão boa, eu tenho as minhas dúvidas É, esse se par as de pretas bispos realmente... aí, monstruoso. É, exato. Eu não É, gostaria de trocar esse par exatamente. de bispos também, não. Mas assim, por outro lado, Douglas, não teria nada errado, né? Pois Sim, sim. inclusive o branco estaria forçado a jogar dama H1 e certamente o preto está muito bem aqui, Aham. apesar do peão a menos, recuperar a qualidade e continuar dominando, né? Sim, sim. Então, é difícil, né? Posição bem complexa. Tomar uma decisão aqui com as brancas, né? Certamente o Fedossev estava tão impressionado como vocês aqui que estão nos assistindo ficaram impressionados também, né? Com certeza. Mas essa jogada dama G1, ele manda o dama G1 agora, né? Também Exato. talvez ele queira tirar o rei, ou será que ele quer passar o bispo para F1 e putz, não dá para Me entender muito parece bem, né, o plano. acredito que ele queria escapar com o rei, né? E passar a dama para lá, a dama, mas o Magnus não permitiu, porque, claro, se o preto não jogar de forma precisa, e o branco conseguir se organizar, obviamente o branco está com vantagem material, né? Então, Sim, sim. o Magnus tem que ser muito preciso e este lance foi muito forte. Por quê? Quando o branco jogou rei F1, justamente querendo continuar com o rei G2 e liberar a dama, permitir que a sua dama passe para a dama, o Magnus impediu isso com dama 2, pois pressionando o bispo aqui, está obviamente impedindo que o rei branco escape, né? Então, me parece que o Fedossev confiava nisso. Me parece que ele pensou que poderia organizar a sua posição e aproveitar a vantagem material. Mas depois do dama 2, percebemos que o branco não consegue se movimentar aqui, né? A torre não consegue fazer nada, a dama apenas consegue ir para G2 e não faria nada, o rei não consegue se mexer, pois perderia o bispo. O bispo não consegue fazer nada, o cavalo também não. Todas essas peças brancas ficarão passivas. Uma posição muito instrutiva, certo, Douglas? Com certeza. Ele tá praticamente em Zug, né? Com tanto de peça que tem no tabuleiro e não pode movimentar nada. Realmente, exatamente. E temos aqui um comentário do professor Leandro Cordeiro, da Unicamp, que me pareceu muito instrutivo. Ele escreveu o seguinte: li um livro de Boleslavsky, né? Para quem não sabe, foi um grande mestre da antiga União Soviética. E ele disse que o Boleslavsky fala do termo energia das peças, né? E, de fato, né, as peças brancas estão sem energia, estão sem bateria, né? Não estão conseguindo fazer nada. Muito bem. E vamos lá. Vamos, Como que seguiu a partida? vamos lá. Bom, as brancas tentaram este movimento aqui, claro, atacando o bispo, e o Magnus foi se aproximando com a sua dama. Inclusive, aqui o Magnus não foi tão preciso. Para o computador, teria uma manobra mais forte ainda, mas mesmo assim a posição das pretas é muito boa, né? Ele foi se aproximando, né? Percebam que agora, por exemplo, o branco não consegue jogar a cavalo D3, não consegue movimentar o rei, pois perderia o bispo. Como você falou, Douglas, o branco está praticamente em zugzwang aqui, né? Sim, é muito curioso. Lembra um pouco. O É muito posicionamento curioso, das peças exatamente. até lembra um Fischer-Handel, né? A dama em G1, rei F1, cavalo E1, tá muito esquisita a posição. Realmente, o Fedossev deve ter sofrido muito
perdendo desta forma. E lembra um pouco uma partida famosa do Nisovich contra Samish, que é a partida conhecida como a imortal do Suksuang, né? O Nisovich provoca um Suksuang e ganha a partida, né? E lembra um pouco, né? Sim, Aqui sim. parece incrível, pois apesar das brancas estarem com torre com qualidade e peão a mais, não conseguem se mexer, né? Não conseguem se movimentar. E depois deste lance aqui, percebemos isso pela tranquilidade do Magnus. Ele poderia ter jogado aqui, por exemplo, E6, querendo abrir mais ainda a posição para o seu par de bispos, né? Mas antes disso, como as brancas não conseguem ameaçar nada, ele melhora a posição do seu rei. Leva o rei para F8 por qualquer coisa, né? Certamente ele estava pensando em movimentar o cavalo futuramente. Dama H1, a dama branca não teria outro movimento, não tem outro lance para a dama, incrível. E agora o Magnus joga E6 aqui, né? Claro, se as brancas trocam, o peão de C4 irá cair no próximo lance, mas nem sei se o Magnus tomaria o peão, tem muitos lances candidatos para responder. O Fedosevich jogou torre G3, certamente na esperança das pretas recuperarem a qualidade, mas obviamente o bispo está jogando muito mais que a torre branca e ainda com a troca iria desdobrar o peão das brancas, né? Então, claro, este lance acabou sendo um erro porque o preto não vai tomar a torre, né? Não vai tomar a torre aqui. Certeza não. Isso acaba sendo um ótimo exemplo para mostrar o valor relativo das peças, porque muitas vezes consideramos apenas o valor material. E é claro que materialmente a torre vale mais que o bispo. Mas qual é o valor relativo dessas peças aqui? O bispo é muito mais forte que essa torre. Ou seja, recuperar a qualidade aqui seria uma grande capivarada. O que você acha, mestre Douglas? Olha, por tudo que o Carlsen fez até agora, eu acho que ele nunca jogaria isso. Aqui de repente, né? Peão bala. Por Vai esse correr. motivo, o branco retoma com o peão D4. E claro, isso agora Magnus joga cavalo D7 aqui. Me parece que ele está pensando nesta manobra. Levar o cavalo para D4 parece uma manobra demorada, mas o branco está totalmente passivo, né? O branco não consegue fazer nada aqui. Essa que é a questão, né? De qualquer forma, Fedosevich jogou este lance